Show de bola, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um encontro, mais uma aula hoje. Espero que muita coisa tenha amadurecido aí com você na aula de ontem. Espero que tua cabeça tenha explodido de ideias, de possibilidades que você tem aí dentro dessas oportunidades em coach de carreira, né? Espero que você tenha pensado muito também sobre aquelas armadilhas. Verificar se você está já em alguma armadilha e como sair dessas armadilhas. Ontem eu falei muito sobre isso. E hoje a gente tem uma noite assim, bem puxadinha, porque eu vou mostrar para você o método, vou explicar para você o método, e vou também mostrar para você como é que você organiza toda uma sessão de coach, né? Quase que todo um programa, mas toda uma sessão de coach, e principalmente como você faz a sua primeira sessão, como que você estrutura a sua primeira sessão de coach. Então, hoje a gente tem aí uma noite bem puxada, e é por isso que eu já vou logo compartilhar aqui a minha tela, já vou direto aqui ao assunto, porque a gente tem bastante coisa aqui para percorrer. Tudo bem? Tamo junto? Só algumas coisinhas para relembrar. Bom, vamos lá. Ontem a gente falou sobre as oportunidades de mercado em coach de carreira. Hoje a gente vai falar como estruturar programas e sessões de coach com método MS. Amanhã é um dia muito especial, porque a gente vai falar sobre uma coisa que talvez seja a parte mais dura assim, para os coaches, né? Foi para mim, foi para muitos coaches, que é a parte de fazer o marketing, fazer as vendas, né? Maurício, preciso fazer vídeo na internet, não preciso fazer vídeo na internet, o que eu posto, o que eu não posto, como é que eu atraio cliente, como é que eu vendo, eu não tenho tino para vender, eu não sei vender. Pô, amanhã a gente vai matar com tudo isso, tá? Então, amanhã, quarta-feira, a gente vai matar com tudo isso. E na quinta-feira a gente vai falar sobre money, dinheiro, como é que você gera receita, né? Quanto que você pode ganhar como coach de carreira. Também vou mostrar para você como é que você pode criar 18 serviços e produtos para você trabalhar ao longo da sua carreira de coach de carreira, ao longo da sua jornada enquanto empreendedor, porque nós somos empreendedores, né? Eu costumo falar que nós somos empreendedores do conhecimento. A gente está pegando o nosso conhecimento e empreendendo o nosso conhecimento, comercializando o nosso conhecimento, oferecendo o nosso conhecimento para solucionar a vida de outras pessoas. E o que o empreendedor faz, ele soluciona a vida das outras pessoas. A gente faz isso com o nosso conhecimento, por isso que somos empreendedores do conhecimento. E muito importante, você vê aqui embaixo está escrito assim, colocar em prática. A gente tem que colocar em prática. O que você vai aprender hoje, o que você vai aprender amanhã, o que você aprendeu ontem, tem que colocar em prática, senão nada disso vai adiantar, vai ser mais um curso que você vai fazer, cheio de conhecimentos que você não vai colocar em prática. Vamos lá, o nosso termômetro, resultados esperados, né? Autoconhecimento, quer dizer, na verdade, aí não é autoconhecimento, aí é a expansão da nossa mente, né? Como está a expansão da nossa mente, diminuir a ansiedade, vislumbrar muitas oportunidades, ter mais clareza, né? A gente quer ter mais clareza, tirar um peso das suas costas, estar preparado para uma nova jornada, diminuir as incertezas, dar os primeiros passos e se sentir mais confiante. Eu quero que você olhe isso e entenda se essas coisas estão, de fato, começando a diminuir, mesmo que um pouco, a diminuir. Por exemplo, a ansiedade, diminuir um pouquinho, né? Vislumbrar as muitas oportunidades, puxa, está aumentando, estou começando a ver mais oportunidades, ter mais clareza, estou tendo mais clareza, não estou tendo menos clareza, né? Está começando a aliviar um peso nas costas em relação ao que eu tinha a respeito do coach de carreira. Enfim, quero que você comece a analisar. Isso vai ser o nosso termômetro durante a nossa imersão aqui, vai ser o nosso termômetro aí para saber se está indo tudo ok. E lembrando que a nossa grande missão com o coach de carreira, né, é mostrar que é uma ferramenta poderosa de contribuição de felicidade profissional. Já falei que a minha missão pessoal é contribuir para que as pessoas sejam mais felizes profissionalmente. Eu estou aqui contribuindo para que você seja mais feliz profissionalmente. E eu espero que você, enquanto coach de carreira, contribua para que outras pessoas sejam felizes profissionalmente. Porque a gente já viu o número de pessoas que estão insatisfeitas. A gente viu na primeira aula, né, mostrei as estatísticas das pessoas que estão insatisfeitas no Brasil, são bastante, isso é no mundo inteiro, tá, gente? Mostrei aqui no Brasil, as pesquisas no Brasil, mas é no mundo inteiro, a gente está sofrendo uma espécie de uma pandemia da infelicidade profissional, então a gente tem que combater isso duramente, eu conto com você para a gente combater isso duramente. Então, olha só, hashtag felicidade profissional, para a gente começar aqui a nossa noite de hoje, vamos aquecer esse chat aí, ó, hashtag felicidade profissional.
Posta aí se realmente você está comigo nessa hashtag felicidade profissional. Bom, ó, lembrando você que você está numa jornada, ok? Você está numa jornada. A sua jornada, nesse exato momento, você está nesse ponto aqui, ó, ser coach de carreira. Lembrando que a gente pode avançar os outros degraus, mas por enquanto você está aqui no ser coach de carreira. Então, eu quero que você fique com essa imagem. Onde está a sua jornada, onde você se encontra hoje, dentro aqui da nossa jornada. Lembrando que, olha só, a gente sempre tem um presente aí no final da aula, então aguarda até o final da aula aqui que a gente tem um presente especial aí para você. O que a gente vai ver hoje? Só para refrescar a memória, a gente vai ver o método MS, vou mostrar exatamente como é que funciona o método MS, como é que eu aplico o método MS, vou mostrar como é que você pode organizar suas sessões de coach, como é que você organiza suas sessões de coach e como você realiza a sua primeira sessão de coach para fechar os seus primeiros clientes, né, os seus coaches, como a gente chama. Para quem ainda não é do coach, a gente tem 3 elementos essenciais dentro do coach. A gente tem o coach, né? O coach é o profissional, a gente tem um coaching com ING, é o processo, e a gente tem o coach com 2 E's aí no final, que é o nosso cliente. Essa é a terminologia básica, para quem não é coach, essa é a terminologia básica aí do nosso universo de coach. Tudo bem? Então, bora seguir em frente, que a gente tem bastante coisa hoje. Quanto às perguntas, vou relembrar, gente, vocês podem mandar vendo as perguntas aí no chat, minha equipe está aqui presente, minha equipe vai juntar essas perguntas, e na 4ª aula eu vou responder todas as perguntas, tá ok? Então, coloca aí no chat que minha equipe está colecionando aqui. Eu não tenho como parar tudo que eu tenho que ensinar para vocês para ficar respondendo, a gente não vai terminar nunca essa imersão. Então, coloquem aí no chat que depois a minha equipe vai estar respondendo aí para vocês. Legal? Então, bora lá. Vamos lá para o nosso mapa mental. Deixa eu compartilhar aqui. E compartilhar o nosso mapa mental aqui, que hoje a gente tem bastante coisa aqui. Mapa mental. Está aqui. Opa, ele aí, é o nosso mapa mental aqui do método. Show de bola. Gente, deixa eu aumentar aqui. Eu sempre lembro vocês de que, se vocês tiverem a oportunidade, assiste essa imersão no computador, porque a tela é maior, vocês vão ter uma visualização melhor. Não tem problema nenhum se você estiver no celular. Você vai assistir aí no celular, tá ok. Tá? Eu vou tentar aumentar o máximo que dá a tela aqui para vocês terem uma visualização melhor aí do conteúdo. Bom, esse é o desenho da estrutura do método. Esse é o desenho da estrutura do método. Então, isso que eu falo, um método, ele já começa a ficar, começa a já ter clareza a partir do momento que você tem um desenho desse método. Porque, assim, eu mostro para o meu cliente, logo no primeiro contato, eu mostro como é que eu vou trabalhar com o meu cliente. Quando eu mostro esse método, ele fala assim, na cabeça dele, ele fala assim, caramba, olha só, tem uma estrutura, tem um começo, meio e fim. Nossa, que organização. Ele começa a tangibilizar o investimento que ele vai fazer. Se você não tem um método para mostrar para o seu cliente, o que acontece? O serviço de coaching é um serviço muito intangível. Ou seja, a pessoa só vai perceber o valor dele, valor é diferente de preço. A pessoa só vai perceber o valor dele depois que ela entrar no processo. Antes disso, ela não consegue. A partir do momento que você mostra um método, mostra estrutura, e mostra as ferramentas, e mostra o que você vai fazer com ela, já começa a tangibilizar um pouco mais. Isso fica mais fácil da pessoa abrir a carteira e te contratar, entende? Porque vai tangibilizando, vai ficando mais palpável para ela o que, de fato, ela vai fazer junto com você, tá ok? Então, aqui é a estrutura do método. A gente tem esse quadradinho aqui laranja, esse quadradinho laranja aqui, geralmente é a primeira sessão, tá? É a primeira sessão, a gente vai falar sobre a primeira sessão. Aqui a gente tem as etapas básicas do método, então, autoconhecimento, planejamento, pesquisa e avaliação. Olha que simples. Autoconhecimento, planejamento e ação, pesquisa e autoavaliação. Veja bem, é simples, mas não é simplório, porque dentro disso existe, obviamente, uma complexidade para você trabalhar, mas ele é simples.
E eu vou mostrar para você como ele é simples, inclusive para quem já é coach, que está aqui, já é coach, e já quiser, de fato, utilizar o método com as suas próprias ferramentas, você já consegue, porque eu estou dando uma estrutura para você, uma estrutura organizacional para que você realmente se organize para poder aplicar, para você poder conduzir as suas sessões de coach, tá ok? Então, essa é a estrutura básica. Dentro dessa estrutura, eu tenho 2 pilares aqui que sustentam o método. O primeiro pilar, aprendizado, e o segundo pilar, autonomia, que é a capacidade de reiniciar o processo sozinho. Por isso que você vai ver, mais para frente eu vou mostrar para você, quando eu faço no meu roteiro da minha sessão, sempre tem a primeira etapa, que é a etapa de aprendizado. Por quê? Porque eu preciso, com o aprendizado, eu gero autonomia no meu cliente. Eu não quero que você vire, eu também nunca quis virar um coach muleta para os meus clientes. Sabe o que é o coach muleta? A pessoa não faz nada quando você não estiver por perto. As pessoas precisam aprender com o seu processo. Se as pessoas não aprenderem com o seu processo, desculpa, foi uma porcaria. Porque se a pessoa não consegue depois fazer sozinha, tomar algumas decisões sozinha, sem estar com você, ela não aprendeu nada com o seu processo. Legal, ela vai te contratar de novo, mas vai te contratar para a mesma coisa. É legal? Não. Porque você fez um desserviço. Um bom serviço, a pessoa segue caminhando sozinha. Você gera autonomia na pessoa, você gera aprendizagem para a pessoa continua sozinha. E é isso que eu quero fazer com você. E é isso que eu acredito que você tenha que fazer com as pessoas ao seu redor. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, né? A gente tem a estrutura da primeira sessão, a gente já vai ver isso aqui, não vou expandir isso agora, a gente já vai ver isso no próximo mapa mental. Eu vou abrir a estrutura da primeira sessão, vou te explicar como faz a estrutura da primeira sessão. Eu só quero te mostrar que essa estrutura, esse desenho desse método é dividido em 2 partes. Na parte laranjinha, está a parte da primeira sessão, e na segunda parte coloridinha, está a parte das etapas do método, que são essas etapas aqui, ó. Autoconhecimento, planejamento e ação, pesquisa e avaliação. Maurício, mas assim, eu tenho que primeiro trabalhar autoconhecimento, depois trabalhar planejamento e ação, depois trabalhar pesquisa, depois avaliação? É e não é. Por quê? Porque, por exemplo, depois que você praticar o método, você vai ver que planejamento e ação é algo dentro do processo de coaching que acontece o tempo inteiro quando você está com o seu coach, com o seu cliente. Acontece o tempo inteiro. Então, ela fica ali permeando todas as caixinhas, entendeu? Planejamento. Mas por uma questão pedagógica, por uma questão didática, né, para um processo pedagógico, sim, uma embaixo da outra. Começa com autoconhecimento, trabalha planejamento e ação, depois trabalha pesquisas, já vou falar sobre isso, trabalha, por último, avaliação e autoavaliação. O que acontece, né? Quando você tem essa estrutura assim bem delimitada, e eu vou mostrar aqui, tentar ilustrar deixar o mais claro para você, a chance de você se perder dentro de um processo de coaching diminui, mas muito, muito, muito. E assim, eu vejo muitos coaches me procuram para falar assim, Maurício, eu estou perdido dentro do meu processo e eu acho que eu deixei o meu coach e também deixei ele perdido. Por quê? Porque não tem um método. Então, a pessoa começou a aplicar a ferramenta, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Na hora que ela viu, ela não sabia se a ferramenta que ela estava aplicando naquele momento fazia sentido. Sabe aquela coisa da ferramenta certa no momento certo? Existe isso, a ferramenta certa no momento certo. Então, se eu tenho um coach que está precisando trabalhar fortemente autoconhecimento, e eu detecto isso, puxa, eu vou trabalhar fortemente autoconhecimento. Eu sei que ele está na primeira etapa do método. Se eu me deparo com um cliente, com um coach, que já tem um nível bom, né, de autoconhecimento, o que eu vou fazer? Eu posso trabalhar só um pouquinho de autoconhecimento e já passar para planejamento e já começar a fazer ele agir. Ou já passar para pesquisa. Entendeu? Teve casos de clientes meus, de coaches meus, que já foi direto para pesquisa. Eu fiz um pouco o inverso. Eu trabalhei na parte de pesquisa para trazer ele para uma realidade. Já vou falar sobre pesquisa. E aí, quando ele viu a realidade, ele falou, puxa, Maurício, preciso fazer a minha reescolha. Voltei para a parte de autoconhecimento e continuei o processo normalmente. Então, quando você tem um método, né, estou dando aqui um overview, quando você tem um método, você consegue jogar as peças de uma forma que você não se perde. Quando você não tem um método, se você fizer um tipo de manobra dessa, que nem eu fiz, a chance de você se perder é enorme. É enorme. E aí é lambança... E aí o processo não vai dar resultado, e aí é o seu coach falando mal de você para todo mundo, e aí se ele posta isso nas redes sociais,
piorou a sua situação, entende? Então, tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Deixa eu abrir um pouquinho aqui cada etapa. Mas, Maurício, o que você faz na etapa de autoconhecimento? Poxa, estou colocando aqui algumas ferramentas, obviamente nem vou ensinar essas ferramentas, né? Poxa, não teria nem como eu dar um curso agora. O curso, Formação em Coach de Carreira, tem 70 horas, então não tem como em 4 dias, com 1h30, 2 horas, dar todas as ferramentas e ensinar tudo. Mas dentro de autoconhecimento, poxa, eu trabalho aí algumas ferramentas, por exemplo, descobrindo os seus talentos, descobrindo seus valores, identificando suas ferramentas, transformando habilidades em talento, propósito de vida, habilidades transferíveis em intransferíveis. Deixa eu botar o H aqui maiúsculo. Análise SWOT, que isso as pessoas conhecem bastante, quem é do coach conhece. Você pode trabalhar testes e avaliações, já vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas você pode trabalhar avaliações de assessment. Aqui, gente, olha só, aqui é optativo dentro de um processo de coaching. Okay? É optativo, você não necessariamente precisa trabalhar com avaliações de assessment ou com testes, por exemplo, no caso dos jovens, com testes psicométricos, tá? Então, isso é optativo, porque com essas ferramentas aqui, com outras ferramentas também de autoconhecimento, você não tem a necessidade do teste. É que, assim, existe uma coisa no mercado sobre o teste, né? Existe um mercado em relação ao teste, e as pessoas gostam muito, essa é a verdade, as pessoas gostam muito de fazer o teste, as pessoas gostam muito de avaliação de assessment. Avaliação de assessment, inclusive, quando você aplica ela numa segunda sessão, não na primeira, mas numa segunda sessão, eu vou explicar isso, ou quando dá na primeira sessão, a pessoa já se encanta com aquilo e fala, puxa, por quê? Porque ela traz um resultado rápido, daquele perfil comportamental da pessoa, que a pessoa toma um susto, a pessoa fala assim, Maurício, quem que você é? A mãe de Iná? Você está descobrindo coisas, você sabe mais da minha vida do que eu sei. Então a pessoa realmente ela toma um susto, né, quando você... Então isso cria um efeito muito legal e cria um efeito de marketing muito forte e também assim de continuidade. A pessoa fica com a sensação que ela precisa de mais, além do teste de você. Então, o teste tem isso, mas precisa, Maurício, eu preciso ter conhecimento sobre algum teste, sobre alguma avaliação de assessment? Não necessariamente. Se tiver, ajuda, é ótimo, tá? Planejamento e ação. Então, algumas ferramentas, plano de objetivos e metas. Aqui eu tenho um plano de planejamento de realizações, mudança de hábitos, correção de rumo, enfim, né, eu tenho várias. Deixa eu passar uma coisa aqui que é muito importante. Maurício, quanto tempo eu fico em cada etapa? Eu estou te dando uma sugestão aqui. É só para você entender que quando eu tenho um método, e eu consigo planejar de uma forma mais assertiva. Então, por exemplo, na parte de autoconhecimento, dependendo do coach, olha, de 2 a 3 sessões eu vou trabalhar autoconhecimento com esse coach. Planejamento e ação, de 2 a 3 sessões também para trabalhar a questão de planejamento e ações. Pesquisa, aqui a gente tem 2 tipos de pesquisa. Pesquisa de campo educacional, pesquisa de campo profissional. O que é isso? Pesquisa de campo profissional, vou começar pela profissional. Pesquisa de campo profissional é quando você vai trabalhar, deixa eu até colocar isso aqui, porque vai ficar mais fácil para vocês aqui, ó. 2 tipos. Pesquisa de campo profissional, pesquisa de campo educacional. Ok? Eu tenho esses 2 tipos de pesquisa. O que é a pesquisa de campo profissional? É quando eu confronto, de fato, eu confronto o meu coach, meu cliente com a realidade. Então, vamos supor o seguinte. Eu estou com um cliente que quer fazer uma transição de carreira e quer ser coach. Estou brincando. Vamos pegar um outro exemplo para não ficar tendencioso. Quer montar uma franquia. Então, ele me procurou, quer fazer uma transição de carreira e quer montar uma franquia. Né? Ele acha que ele tem condições para isso, ele acha que ele tem habilidade para isso, ele acha que ele tem competência para isso. Se ele está com essa crença muito grande, e eu não consigo, talvez, trabalhar nesse primeiro momento autoconhecimento com ele, o que eu vou? Vou direto para a pesquisa. Por quê? Porque eu vou entrar pela porta lateral. Eu não vou entrar direto em autoconhecimento, vou entrar pela porta lateral, vou entrar por pesquisa. Aí eu vou falar assim, poxa, você quer trabalhar? Você já viu algumas opções de franquia? Ele vai falar assim, vi opção A, B e C. Poxa, que tal a gente conversar com algum desses franqueados?
Pô, seria legal. Tá, o que, que a gente pode perguntar? Aí sim eu vou trabalhar com ele uma ferramenta que chama critérios para escolha profissional. Ok? Eu vou trabalhar com ele, trabalharia com ele com essa ferramenta. E aí, com essa ferramenta, ele vai entrevistar 3 profissionais. Quando ele entrevistar esses 3 profissionais e olhar os critérios de escolha profissional dele, ele vai falar assim: serve para mim. Ou ele vai falar: puxa, eu acho que isso aí não serve para mim, porque ele vai confrontar a realidade profissional com aquele critério que ele tem dele, com aquilo que ele tem em termos de ferramentas, de habilidade, né? Enfim, a gente faz um confronto para ver se realmente aquilo é para ele. Então, quando eu trabalho essa parte de pesquisa, essa é uma das partes principais até. Quer dizer, autoconhecimento, todas as partes são importantes, mas é que essa de pesquisa, né? Quando eu chego para um cliente e falo assim, de 0 a 10, quanto você está ok com a sua escolha profissional? Ele fala assim, Maurício, 3. Depois que a gente passa pela parte de pesquisa, quando eu pergunto de 0 a 10, quanto você está ok com a sua escolha profissional, isso sobe bastante. Ele fala assim, Maurício, agora pulou para 6, 7. Por quê? Porque ele confrontou a realidade com aquilo que ele tem em mãos, com aquilo que ele tem com ele, com aquilo que ele é. E aí a coisa muda de figura. Se eu pulo essa etapa, e em muitos lugares não é ensinado isso, se eu pulo essa etapa, se eu não confronto ele com a realidade, qual a chance de ele entrar, comprar uma franquia e se dar mal? Porque ele não entendeu o lado de lá, ele só entendeu o lado de cá, só entendeu ele. Muito grande. Aliás, uma vez eu estava conversando com um franqueador, dono de uma grande franquia no Brasil, ele tem mais de 500 franqueados, explicando essa questão dos critérios para a escolha profissional e explicando um pouco disso, dessa pesquisa de campo profissional. Ele falou, Maurício, isso eu tinha que implementar antes da pessoa comprar uma franquia, porque a taxa de devolução de franquias é muito grande, por conta que a pessoa queima a ponte, né? Tá numa empresa, tá cansado, saco cheio do chefe, pede demissão do dia para a noite, aí ele vem na feira de franquias, olha a franquia, acha que aquilo é para ele, e ele compra, sem entender a rotina de trabalho, o ambiente de trabalho, né? A rotina de trabalho, que horas que acorda, que horas que dorme, o ambiente de trabalho, né? Como é que é o ambiente? É um ambiente fechado, é um ambiente aberto? Né? Ele não entende com quais pessoas ele vai trabalhar, ele não entende quais são os objetos de trabalho. Poxa, tem professor que vai trabalhar com professor, o cara tem alergia a giz, né? Antigamente eu usava muito giz, né? Tinha alergia a giz, eu cansei de ver isso, eu fui toda escola, o pessoal passava a aula espirrando, entende? E, por último, o retorno de trabalho. São esses 5 itens que você tem que analisar em você, quais são os seus critérios, qual é o ambiente que eu quero trabalhar, qual a rotina de trabalho que eu quero para mim, que isso aqui estabelece praticamente o seu estilo de vida, e você vai olhar, né, você vai confrontar com o campo profissional. Poxa, é a mesma coisa, vamos lá, vamos trazer agora para a nossa realidade. Você está aqui porque você provavelmente está querendo ser coach de carreira, e aí eu estou te mostrando as verdades do coach de carreira. Aqui, o que eu estou fazendo com você agora? Eu estou te fazendo o quê? Você fazer uma pesquisa de campo profissional comigo. Eu estou te orientando com tudo que existe aqui, tanto no campo profissional como no campo educacional. Eu estou trazendo isso aqui para você, para que você tome uma decisão, para que você olhe para você e fale assim, não, isso é para mim. Tanto é que ontem eu passei um link que tem um teste, né? Se ser coach de carreira é ou não para você. Entende? Porque agora você vai começar a confrontar e você normalmente, automaticamente vai começar a pensar, puxa, isso é para mim, não é para mim. Isso que o Maurício está falando que tem que fazer, principalmente hoje que eu estou mostrando o método, estou mostrando como é que faz uma sessão, você vai falar assim, poxa, não é para mim fazer esse negócio aí, fazer essa sessão, organizar a sessão desse jeito, isso para mim é muito trabalhoso, isso para mim não é legal. Entendeu? O que é isso? Eu estou te confrontando com uma pesquisa de campo profissional e de campo educacional para você tomar uma decisão. Olha que rico isso. E eu tenho ferramentas para fazer isso, entende? Olha aqui, plano de voo educacional, pesquisa de campo profissional, critérios para escolha profissional, trabalho ideal, decisão ocupacional. Por exemplo, uma pessoa que está em transição de carreira, campo educacional. Muitas pessoas que estão em transição de carreira querem mudar de área. Quando vai mudar de área, ela precisa voltar a estudar, bem provavelmente, seja um curso técnico, seja um tecnólogo, seja um curso superior, seja um curso livre, que nem o de coach que vocês estão fazendo aqui. E por isso que eu vou mostrar para vocês no quarto encontro? Eu vou mostrar meu curso. Quando eu mostro meu curso, é como se eu estivesse mostrando a grade curricular do meu curso, para você falar assim, poxa, bacana, gostei, não gostei, gostei do que tem lá, não gostei do que tem lá, e pronto.
Entende? E olha só, isso é tão importante. Quando a gente trabalha até com a garotada, com adolescentes, você pede, né, para um garoto, fala assim, olha, é isso que você quer? Você quer fazer jornalismo? Vamos fazer o seguinte, pesquisa nas universidades que você quer, das 3 universidades, escolhe 3 universidades, e para cada universidade você traz para mim a grade curricular dos cursos para a gente analisar. Quando a pessoa vê a grade curricular dos cursos, que inclusive de uma universidade para outra ela difere um pouco, ele começa a ver que fala, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Só um dado estatístico para você, um dos cursos que tem maior desistência é no curso de tecnologia. Por quê? Porque as pessoas não fazem esse tipo de pesquisa de campo educacional. E aí o que acontece? A pessoa gosta de mexer em celular, mexer em tecnologia, eu também gosto. Só que existe uma diferença entre fazer isso e gostar disso e fazer uma faculdade, onde tem, na grade curricular, tem matemática 1, matemática 2, matemática 3, física 1, física 2, física quântica, tal, e a pessoa não gosta nada disso. Ela achava que ela ia lá mexer com computador. Entendeu? Um cara que compra uma franquia acha que talvez ele não tivesse um patrão. E pior ainda, o pior patrão vai ser ele para ele mesmo, porque ele vai trabalhar de noite, ele vai se cobrar de noite. Entende? Então a gente tem que trazer essa parte do campo profissional e do campo educacional, essa pesquisa. É o que eu estou fazendo com vocês nesses 4 dias, gente. Eu estou fazendo isso aqui, eu não estou trabalhando autoconhecimento com vocês. Estou trabalhando, de uma certa forma, eu estou cutucando vocês para autoconhecimento, mas o trabalho total que eu estou fazendo com vocês aqui é isso aqui, ó. Eu estou confrontando vocês com o campo profissional do coach de carreira e com o campo educacional. E aí você vai falar assim, puxa, é ou não é para mim? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma avaliação e uma autoavaliação. Né? Que isso aqui demora de 2 a 4 sessões, gente. Por quê? Porque às vezes a pessoa, para conversar com 3 pessoas, um exemplo, com 3 franqueados, ela demora um pouco mais que o normal, né? Porque ela tem que agendar com esses franqueados. Tudo bem que hoje tudo é muito simples, né? Você fala online com as pessoas, você vai lá e faz um Zoom, você vai lá, faz um Skype, o Skype já é mais antiguinha, você vai lá, faz um Google Meeting, você conversa com a pessoa, você manda um e-mail, mas tem um roteirinho do que você tem que perguntar. Não é só ligar para a pessoa, porque senão você só vai colher as coisas boas, e as coisas boas não vão te ajudar. Por isso que ontem eu te falei das armadilhas, porque eu te conto das coisas ruins também. Porque eu poderia estar aqui falando um monte de coisa boa que tem nesse universo, como um monte de gente pinta aí nas redes sociais. Mas não, eu estou te falando, ontem eu te falei de várias armadilhas que acontecem para você ficar super antenado nas armadilhas. Porque acontece, né? Erros acontecem. O mercado tem dificuldades? Tem dificuldades. Né? Esse aqui é um negócio como outro qualquer, e eu tenho que alertar você disso. Você tem que trabalhar com o seu coach isso também. Então, por isso que é muito rica essa parte de pesquisa. E, por último, eu faço um sistema de avaliação, onde eu faço avaliação do coaching, do processo. Lembra que coach com ING no final é o processo. Eu faço uma avaliação do coach. Lembra que coach com 2 E's no final é o cliente. Então, ele faz a avaliação dele mesmo. E o meu coach faz a avaliação do coach. Então, a gente tem uma avaliação do processo, uma avaliação do coach dele com ele mesmo, se ele participou, se ele não participou, e uma avaliação do coach, se o coach realmente atuou de uma forma íntegra, ética, enfim, tem lá um modelo de avaliação. E aí eu fecho todo o processo. Então, aqui, geralmente, isso aqui acontece em uma sessão. Acontece em uma sessão. Deixa eu colocar aqui pretinho, bonitinho, como estão os outros. Tá? Então, se você for ver aqui, quantas sessões demoram, aí você pode programar, mas Maurício, quantas sessões demora um programa de coaching? Vamos botar aqui, ó, de 2 a 3, vamos botar aqui 3 sessões. 3, com planejamento e ação, mais umas 2, 5, aqui mais 6, 7, 8, 9, 10 sessões, 10 sessões. Em tese, 10 sessões. Isso pode ser para mais, pode ser para menos. Gente, isso aqui não é uma regra. 10 sessões não é uma regra, tudo bem? Isso é mais ou menos o mercado. 10 sessões é uma sugestão. Pode ser 12, pode ser 16, pode ser 8, pode ser 4, depende do objetivo do seu coach. Depende se esse objetivo é mais difícil, não é mais difícil, né? O que envolve depende do ritmo que você do ritmo do seu coach, do ritmo que você conduz, né? Depende de vários fatores para que a coisa seja menos ou mais. Tudo bem? Deu para entender? Então aqui é o método MS aberto aqui para você, bonitinho. E aqui em autoconhecimento, gente, tem uma pergunta que muita gente me faz, até muitos repórteres já me fizeram. Maurício, nesse mundo de constante mudança,
como é que uma pessoa pode fazer uma escolha profissional? Eu estou falando isso porque vão fazer uma pergunta dessa para você em algum dia, quando você se tornar coach de carreira. Simples. Porque quando eu trabalho o meu processo, eu trabalho com muito foco no autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se autoconhece, mais ela fica blindada às mudanças do mercado. O mercado pode mudar, mas ela, sabendo o que ela tem de bom e de melhor, ela consegue se adaptar ao mercado, ela consegue se encaixar no mercado de uma forma muito mais tranquila. O duro é quando você faz uma escolha para o mercado. Vou tentar ser mais claro e específico nisso. Por exemplo, teve um boom, uma época teve um boom do mercado imobiliário. Eu tive muitos amigos que largaram os empregos para ser corretor, porque estava se vendendo muito imóvel e a comissão é muito boa. Só que era um momento, era uma escolha pelo mercado. O momento do mercado é muito bom. O que aconteceu com aquele mercado depois? Ele baixou. O que aconteceu com essas pessoas? Elas se deprimiram. Por quê? Se frustraram. Por quê? Porque não era isso que elas queriam para a vida delas. Você entende? Porque elas não tinham o autoconhecimento de trabalho. Porque se elas se conhecessem, elas não teriam pego isso. Se alguém tivesse alertado isso que eu estou alertando aqui, e eu estou alertando você justamente isso, porque você não deve escolher ser coach de carreira, porque é o mercado que está em ascensão, não está em ascensão. Não é isso. Né? É para mim ou não é para mim? Faz o teste que eu dei ontem. Pensa se é para você ou não antes de tomar essa decisão. Entende? Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante aqui dentro desse processo. Então tá aí, gente, olha, as 4 etapas do método MS em coach de carreira. Autoconhecimento, planejamento, ação, pesquisa e avaliação. E o que é legal, eu mostro isso, explico isso para o meu cliente. Já vou te falar como é que você faz isso numa primeira sessão, tá ok? Por enquanto, estou dando um overview do método. Então, quando você mostra isso para o seu cliente, fala, olha, eu vou trabalhar isso, e mais ou menos mostra. Inclusive, eu mostro até as ferramentas, tá, gente, impressa. Eu mostro as ferramentas impressas, porque eu tenho as ferramentas em PDF. Ah, mas Maurício, os atendimentos são online. Tá bom, você mostra, compartilha a tua tela e mostra. A gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar isso. É uma questão de adaptação. Tudo bem? Gente, coloca aí, se vocês estão curtindo o método, se faz sentido aí. Coloca para mim aí no chat, enquanto eu tomo a minha aguinha, ó, com a minha canequinha novamente. Que bom, legal, ótimo. Agora eu vou mudar aqui de mapa mental. Deixa eu aumentar isso aqui, né? Então, a gente vai começar a falar agora sobre isso aqui que é muito importante. Ó. Gente, segura aí, eu falei que ia ser pesado esse encontro aqui, é muita informação. Vocês estão com um caderno aí na mão, caneta, estão anotando, vão anotando. Gente, lembrando que essa aula ela fica reprisada até amanhã, antes de começar a terceira aula. Então, aproveite, anote. Depois, se vocês quiserem, assiste de novo, mas vocês têm para assistir só até amanhã, às 20 horas, porque depois começa a terceira aula, sai do ar e não tem choro nem vela. E eu não vou vender, eu já falei que eu não vou vender. Como organizar sessões de coaching que dão resultados e geram mais clientes. Então, existem, algumas etapas, na verdade, 4 etapas que eu coloco aqui. Existe uma quinta etapa. Deixa eu colocar aqui. Ela não é uma etapa que ela é constante, mas ela existe. Tá? Já vou falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, né? Eu vou aumentar aqui para quem estiver no celular poder enxergar direitinho. Qual a importância de você realizar uma excelente sessão de coaching? Muitas pessoas ficam quebrando a cabeça. O que eu vou postar? O que eu não vou postar? O que eu vou fazer de marketing? O que eu não vou fazer de marketing? Como é que eu vendo? E as pessoas esquecem da coisa mais básica do mundo. Lembra do estalinho de dedo? Anota aí no seu caderno. O melhor marketing é a indicação do seu cliente. O melhor marketing é a indicação do seu coach. Por quê? Porque se ele sentir que realmente você resolveu um problema dele e que o serviço foi entregue conforme prometido, ele vai te indicar. Escreve o que eu estou te falando. Eu tenho alunos que não têm nem Instagram. Eu tenho amigos, coaches, que não têm nem Instagram. E toda semana eles têm demanda de novos clientes. Aliás, outro dia até um me ligou, falou assim, Maurício, eu vou te passar um cliente. Falei, também não posso, que eu não estou pegando dos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele está dando
conta. E é um cara que não tem um Instagram. Ele não tem um Instagram. O que é isso? Indicação. Indicação. Inclusive, tem empresas que indicam para ele o profissional. Tá ok? Então, indicação é melhor. Como você faz isso? Fazendo um grande serviço, fazendo uma sessão bem estruturada, bem organizada, e por isso que eu estou ensinando você aqui como organizar uma sessão de coaching, porque esse é o melhor dos marketings. Amanhã eu vou falar muito sobre marketing e venda, mas esse é o melhor marketing que você pode fazer, ok? Olha lá, qual é a importância? Superar os resultados esperados pelo seu coaching, e assim, aqui entra o encantar. Você tem que encantar, você tem que dar aquele efeito uau para o seu cliente. Porque ele já vem com uma esperança, né? Ele já vem com uma esperança que você vai ajudar ele a resolver um problema. Você tem que superar isso, você tem que ir além disso, você tem que entregar um negócio que ele fala assim, caramba, puxa, que coisa bacana, né? Validar o método, puxa, o meu método funciona. É o que eu falei, você começa usando o meu método, talvez faça o meu curso, comece usando o meu método, mas mais para frente você cria o seu método, que é onde entra a etapa de desenvolvimento, que eu falei aqui. Gerar vendas, falei dessa importância, né, de gerar vendas, por quê? Porque através da indicação você vai gerar vendas. Então, as pessoas começam a falar, até na rede social, eu canso de ver de alunos postando lá depoimento espontâneo dos seus clientes, dos seus coaches, e aí um depoimento espontâneo do seu coach traz outro, que traz outro, que traz outro. Gente, então faça um bom atendimento, organize as sessões, não é só atender, existe uma organização, ou seja, dá trabalho, não sei se falar isso para vocês aí nas redes sociais, mas dá trabalho, entendeu? Não é moleza, dá trabalho. Agora, dá retorno se você trabalhar, tá ok? Dá retorno. Pré-sessão, vamos falar desse período aqui de pré-sessão, e eu divido a pré-sessão em 3 momentos, né? Primeiro, entender quem é o seu cliente. Segundo, os materiais de apoio que você pode ter. E terceiro, o ambiente. Entender o seu cliente é muito importante. E isso está muito ligado, né, à questão de você definir o seu posicionamento. Então, por exemplo, se você definiu que você vai trabalhar com recolocação profissional, você já vai entender quais são as dores de uma pessoa em recolocação profissional, o que tira o sono dessa pessoa, né? Você já sabe o que tira o sono. Poxa, pessoa em recolocação profissional perdeu o emprego. O que tira o sono dela? A dificuldade de arrumar um outro emprego. Pessoa que está numa empresa e está chateada, quer mudar de empresa, que te tira o sono, acordar todo dia e falar com o chefe. Você precisa entender esse universo dessa pessoa. Quanto mais você entende esse universo, quanto mais você entende o seu cliente, melhor é. Tá ok? Eu coloco aqui, né, o que tira o sono do seu cliente é dor profunda. É aquilo que acorda ele realmente de madrugada. Você também precisa entender o desejo do seu cliente, né? Qual é o desejo? O que ele quer? O que ele está buscando para ele? E aqui existe uma diferença entre desejar e querer. Eu não sei se você sabe isso. Desejar é algo que, puxa, eu desejo, ele está um pouco mais longe, ele não é tão forte. Outra coisa é eu quero. Talvez você tenha entrado aqui nessa imersão desejando ser coach de carreira. Talvez chegue amanhã ou depois, ou talvez até hoje, você fala assim, eu quero, mudou o cenário. Eu quero ser um coach de carreira, eu quero muito, é isso que eu quero para a minha vida, entende? Então, por isso que é importante, né, nessa pré-sessão, pois com quem eu vou lidar, com quem eu estou trabalhando, pois como é que essa pessoa deve estar se sentindo, o que deve estar tirando o sono dessa pessoa. Quando você se prepara para receber essas pessoas, quando você se prepara a trabalhar com essa tipo de pessoa, o seu atendimento muda muito, tá? Outro ponto são os materiais de apoio, né? Aqui a gente tem, você pode trabalhar com alguns materiais de apoio que você pode selecionar. Ferramentas em coaching, é material de apoio? Sim, é material de apoio, não é material principal. Olha só. Por quê? Porque muita gente coloca a aplicação de ferramentas como material principal do processo de coaching. Aí a pessoa só aplica a ferramenta. Aí a pessoa sabe o que ela fala? Maurício, eu não sei mais que ferramenta aplicar, eu já apliquei tantas ferramentas e não resolveu em nada. Por quê? Porque existe um diálogo no processo de coaching. Esse é o ponto principal. Escutar e fazer boas perguntas. Escuta ativa e fazer boas perguntas. E às vezes você nem usa. Cansei de fazer sessões e processos que eu não usei nenhuma ferramenta. Porque eu escutava, perguntava, e a pessoa só por si própria, ela descobria coisas e seguia em frente. Então a ferramenta ela é um apoio dentro do seu processo, entende?
Então, as ferramentas são um apoio. Então, por exemplo, eu coloquei aqui cadastro de cliente para lembrar você que eu coloco isso como ferramenta, por quê? Porque tem gente que esquece, né? Eu já vou falar isso na primeira sessão, tem gente que esquece de fazer o cadastro do cliente. Depois, se tiver que mudar o horário de sessão, se tiver que mudar, fazer alguma mudança, não tem como entrar em contato com o cliente. Gente, isso aqui acontece demais, tá? Acontece demais. Então, mas não é isso que eu quero que você veja. Eu quero que você veja o seguinte: ferramentas é apoio. Testes, né? Tanto de acesso psicométrico, é apoio também. Você precisa dentro do processo de coaching? Não. É um apoio. Vale a pena? Sim, vale a pena. Textos, revistas, jornais? Sim, vale a pena você trazer. Eu vou mostrar para você dentro do roteiro de sessão, né, de como quando você faz uma sessão, tem uma parte que é de sensibilização e uma parte também que é de tarefas para casa. Nesses dois momentos você pode trabalhar com textos, com jornais, com vídeos, né, que nem está aqui, trabalhar com vídeos, trabalhar com artigos. Então, você na pré-sessão, você pode já estruturar, puxa, olha, eu vi esse vídeo aqui, eu vou trazer esse vídeo, porque na próxima sessão eu vou trabalhar valores com o meu cliente. Puta, e esse trecho desse filme aqui fala muito sobre valores. Então, eu vou discutir valores com ele na parte da sensibilização. Poxa, quando você traz isso para um processo de coaching, gente, às vezes não precisa nem pegar uma ferramenta de valores. Você traz um vídeo, começa a discutir valores com o seu cliente, um nível sobe tanto, e além de ser lúdico, né, um vídeo e tudo mais, a pessoa fica encantada, a tua sessão é outra, mas por que muita gente não faz isso, Maurício? Não existe proibição no coaching em relação a isso. Como é que eu sei disso? Pô, eu sou membro da International Coach Federation, da Federação Internacional de Coaching. Não existe essa proibição. Isso é coisa que colocaram na cabeça no mercado, que não existe isso, gente. Então você pode trazer esses elementos. O coach, ele é um educador. Nós somos um educador. Você tem que trazer o máximo para o seu cliente. Você não pode tomar decisão pelo seu cliente, mas você pode ajudar ele, facilitar ele, para que ele faça tomadas de decisões mais assertivas. Entende a diferença? Tá? Então você pode trazer essas estratégias alternativas e eu vou mostrar para você aonde você encaixa isso dentro do seu roteiro de atendimento. E aqui, olha, botei até uma estrelinha, ó. O coach tem um papel de educador. Anota isso aí, ó. Estalinho de dedo. Anote isso aí. O coach tem um papel de educador. Você tem que ter isso aqui na sua mente e você tem que ter isso no seu coração. Se você quiser ser um bom coach de carreira, tenha em mente e tenha em coração que o coach tem um papel de educador. Ele não é só coach. Ele tem um papel de educador. E o papel de educador é aquele papel daquela pessoa que está do lado, que acompanha. Como assim? Isso, que acompanha. Como é que eu acompanho meu coach? Às vezes eu tenho um coach que eu sei que ele está passando por uma determinada situação, eu encontrei um artigo que eu gostei, que eu sei que vai fazer sentido para aquele coach. Sabe o que eu faço? Eu mando o artigo para ele ler o artigo. Pô, sabe? É maravilhoso, eles ficam super agradecidos. Por quê? Porque esse é o meu papel de educador. O educador ele tem que estar junto com o seu educando. E você tem que ter isso. Esse é o diferencial. Se você tiver esse diferencial, uau, você vai criar o efeito uau. Criou o efeito uau, você vai ser indicado. Aí você não precisa gastar horas e horas fazendo vídeo na internet. Como muita gente faz horas, mas faz um péssimo atendimento. Aí não adianta. Não retroalimenta. Entendeu? Não retroalimenta. Bom, terceiro ponto, ambiente, né? A primeira impressão é que fica. Lembra que a gente está trabalhando com um serviço super intangível. E o que é tangível? É o ambiente. Por exemplo, quando eu tinha escola, né? Os pais iam lá visitar a escola em época de matrícula. Para o pai, era intangível a educação que oferecia para o filho, porque ele não podia testar a sala de aula. O que era tangível para ele? Olhar a escola, então ele queria fazer uma visita na escola, ele queria olhar a sala de computador, ele queria olhar o ginásio esportivo, ele queria olhar os banheiros tinham que viver impecável, porque meu pai reclamava. Ele queria olhar o banheiro, tudo aquilo para tangibilizar o investimento dele. Como é que o seu coach vai tangibilizar o investimento dele? Primeiro, olhando o teu método. Olhando, que nem eu mostrei ali, olhando o teu método. Eu tangibilizei para você agora. Né? Eu estou tangibilizando nessa imersão, eu estou tangibilizando para você o coach de carreira. Então, você tem que tangibilizar para o seu cliente. E qual a outra forma? Poxa, é o ambiente. Então, limpeza, organização, iluminação, né? O seu vestimento,
Você fisicamente, olha só, mas Maurício, online tem isso? Pô, você está vendo alguma bagunça aqui atrás? Por acaso está faltando luz para você me ver? Por acaso o som está tão ruim que você não está conseguindo enxergar? Talvez o vídeo não esteja a mil maravilhas, porque a gente está online e tem um problema de banda ainda. A gente tem ainda muito problema de banda, né? Por mais que a banda tenha melhorado, a gente tem um problema de banda na internet. Mas imagine o seguinte, se eu tivesse mal vestido de camiseta, sem iluminação, uma bagunça aqui atrás, se eu tivesse completamente desorganizado aqui, não soubesse por onde começar, por onde terminar aqui para mostrar as coisas para vocês, qual que é a tangibilização que vocês teriam? Qual seria a impressão que vocês teriam do Maurício? Meu Deus! Se é assim aqui, imagine o curso do Maurício. Imagine o curso do Maurício. Entende por que isso é importante? Né? Limpeza, organização, iluminação, vestimento, olha só, fisicamente. Aí eu mostrei até que é um ambiente aqui, um ambiente nota 10, olha que ambiente bacana. Pô, vai montar um escritório para atender? Mas legal. Vai pegar um cowork para atender, para quem está começando, pega um cowork para atender. Maurício, está tendo atendimento físico? Tá, sim. Apesar de muitas pessoas já começarem a vir para o online, e os meus alunos, a maioria já atende online, até porque eles atendem gente no mundo inteiro. Eu tenho alunos que atendem clientes na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos, Portugal. Gente, o mundo se conectou. Pronto, se você não está dentro disso, você está fora. E está fora mesmo. Entendeu? Então você tem que estar de bem com a tecnologia. E olha que é o ambiente nada a ver. E por incrível que pareça, uma vez eu recebi o telefonema de um grande coach, que eu tinha um apreço muito grande por ele, e ele tinha uma editora, e ele me chamou para ir no escritório dele. Quando eu cheguei lá, o escritório dele era na garagem dele. Eu entrei, já achei meio estranho, até aí tudo bem, você ter o teu escritório na tua casa, mas o escritório era horroroso, gente. Aquilo me deu um mal-estar. A minha percepção sobre ele mudou. Olha que bacana. Bacana não, olha que triste. Tem nada de bacana nisso. Olha que triste. Tudo bem. Eu sei que a gente não deve pré-julgar, não é as aparências enganam e tudo mais. Realmente, ele é um excelente profissional, adoro ele até hoje. Mas, gente, eu conheço a história dele, né? Então eu sei que ele é um grande profissional. Agora, uma pessoa que está chegando ali pela primeira vez, que não conhece a história dele, vai falar o quê? Qual é a primeira impressão que ela fica? Como é que ela vai tangibilizar o investimento dela? Da pior forma possível. Entende? Então, tomar muito cuidado com isso. Gente, eu só estou aqui no pré-sessão, tá? Lembrando vocês aqui, eu estou no pré-sessão do período de organização das sessões. E aí você pode optar, né, por cafeterias e coworking. Eu fiz muito atendimento em cafeteria, tá, gente? Eu adoro. Fiz muito atendimento, por exemplo, não gosto de fazer propaganda, mas, por exemplo, eu ia na Saraiva. Né, em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu ia na Cultura, lá da Paulista. Lá embaixo tinha um café gostoso. Pô, várias vezes eu marquei ali de fazer processo de coaching ali, uma delícia, as pessoas gostam. Eu atendi executivo ali, alto executivo, atendi ali, porque o cara gosta de tomar um cafezinho, o cara gosta de sentar lá e bater um papo, cafezinho, pede um negocinho. Ele sai daquele ambiente executivo, sabe, escritório, então às vezes é até melhor. Sinceridade, às vezes é até melhor, e a gente fica investindo dinheiro dentro de um escritório. Coworking, né? Os coworks, cada coworking lindo, maravilhoso, e aí você não fica com o teu custo fixo, né? Você só paga o que você atende. Mas assim, gente, hoje realmente 80% ou mais dos atendimentos estão acontecendo de forma online, então você vai ter que investir muito nessa questão aí da tecnologia. Tudo bem? Então, falamos do pré-sessão. Durante a sessão, olha só, durante a sessão, o que fazer durante a sessão? Aqui está o ponto, né? Aqui está o ponto. Que pega. Agora, esse ponto, ele vai ser tranquilo se você fizer o quê? A pré-sessão direitinho. Se você fizer a pré-sessão direitinho, aqui vai ficar tranquilo. Se você fizer uma pós-sessão direitinho, também isso aqui vai ficar tranquilo durante a sessão. Vamos lá? Bom, primeiro você precisa entender o seguinte. As pessoas são diferentes. Então, vamos supor o seguinte, você se posicionou em trabalhar com pessoas em recolocação profissional. Você tem ferramentas para isso, você tem método para isso. Só que as pessoas que vão te procurar, elas têm anseios diferentes. Elas têm objetivos, talvez parecidos, mas anseios diferentes. As pessoas são diferentes. Éramos em 3 irmãos em casa, os 3 diferentes.
nasceram da mesma mãe. Talvez você tenha mais irmãos, e você já entende isso, que os irmãos são diferentes, nasceram da mesma mãe, do mesmo pai. Entende? Então, as pessoas são diferentes. Então, o processo é diferente. Então, as sessões são diferentes. Você utiliza o mesmo método, mas as sessões são diferentes. É isso que eu quero que você fique. Olha só. Você utiliza o mesmo método para as pessoas que estão procurando com o mesmo objetivo. Mas, às vezes, as sessões são diferentes. Vou dar um exemplo. Eu posso ter terminado uma sessão agora com uma pessoa super animada, com recolocação profissional, tá? Perdeu o emprego, mas é uma pessoa super animada, e, puxa, a sessão foi maravilhosa. Aí pode vir o meu próximo coach chegar completamente ao contrário, desanimado, desmotivado. Eu tenho como fazer a mesma sessão que eu fiz anteriormente com ele? Não. Dá para aplicar as mesmas ferramentas que eu apliquei para a pessoa anteriormente, o meu cliente anterior, com a menina que estava animada, com aquele que está desanimado? Não. Então, por isso que eu vou mostrar para você como é que eu organizo uma sessão, porque você sabendo também o método de como organizar uma sessão, veja que tudo é método, fica fácil de você sair dessa dificuldade. Porque um dos maiores medos do atendimento é que as pessoas são diferentes. Maurício, eu cansei de escutar isso. Maurício, eu vou atender uma pessoa, mas é sempre a mesma coisa com as outras? Não, não é. Aí a pessoa tem medo, porque ela não tem um método para trabalhar com isso. Entende? Então, fique antenado para isso. Escuta ativa, é muito importante você escutar muito, escutar mais do que falar dentro do processo. Principalmente na primeira sessão. E eu vou voltar depois para falar só da primeira sessão, gente, tá? Não vou falar ainda aqui da primeira sessão. Segura aí, porque tem muita coisa para eu falar sobre a primeira sessão, ensinar você sobre a primeira sessão, tá? Primeiro eu quero falar da organização. Olha só, pedagogicamente, te mostrei o método. Professor é fogo, né? Te mostrei um método, você teve um overview do método. Do método, eu estou mostrando para você como é que eu organizo as sessões que estão dentro de cada etapa do método, como eu organizo as minhas sessões, e depois eu vou te mostrar como é que eu organizo a sessão em si, o roteiro da sessão. E principalmente da primeira sessão, que você já pode fazer uma primeira sessão. Se você já é coach, né, e quer utilizar esse método, já é. Mas se você não é coach, poxa, você está saindo na frente, você está aprendendo coisas que talvez você vai pagar um curso aí, R$8.000, e não vão te ensinar. Não vão te ensinar dessa forma, entende? E aí você vai chegar na segunda-feira, como eu gosto de brincar, você vai estar paralisado. Você teve um bando de conhecimento, uma apostila grossa desse tamanho, cheia de conhecimentos, não sabe fazer as coisas. Então você está saindo na frente, tá? Então escuta ativa é muito importante durante a sessão. Deixar mais de uma estratégia pronta, né? Então, pré-sessão é importante, separar as ferramentas, deixar mais de uma estratégia. Não adianta você falar assim, poxa, Helena, eu vou trabalhar valores com esse meu cliente que vai chegar, porque eu acredito que ele vai precisar trabalhar nisso nessa etapa agora, acho que isso vai ser importante para ele. Legal. Agora, eu vou separar a ferramenta X, eu vou separar o vídeo Y, eu vou separar esse texto, eu vou separar algumas estratégias para eles, alguns materiais. Por quê? Porque depende do momento dele. Eu não sei, esse cara pode chegar, e já aconteceu isso, esse cara pode chegar no meio do caminho vindo para o seu atendimento, seja online ou presencial, esse cara bateu o carro, ele vai chegar nervoso. E aí dá para você chegar com uma ferramenta aí para cima? Não dá. Não dá. Esse cara brigou com o chefe aquele dia, veio para a sua sessão. Dá para você chegar com porrada, com ferramenta? Não dá. Entende? Então você tem que ter estratégias na manga. E olha, e parece complexo, gente, mas olha que bacana que é isso. Porque se não tivesse essa complexidade, não seria tão legal ser coach, né? Porque, poxa, a gente está lidando com o ser humano é um ser complexo. Então, não haveria de ser fácil ser coach. Entende? Porque é complexo, o ser humano é complexo. E aí que está a beleza da coisa, tá? Deixa um tempo sobrando de uma sessão para outra, isso é muito importante, deixa pelo menos 30 minutos. Evite ficar olhando no relógio, tá ok? Por quê? Quando você olha no relógio é quando você marca uma sessão atrás da outra. Como eu sei disso? Porque eu já fiz isso, de marcar muitas sessões. Aí, você fica no reloginho ali, olhando. Né? E isso é ruim, porque gera ansiedade em você. Né? E o seu cliente percebe isso. Então, dá um prazo de 30 minutos, pelo menos, para você fazer o pós-sessão. Já vou falar sobre o pós-sessão. Para você fazer o seu pós-sessão.
tá? A sessão geralmente demora em torno aí, né, que tempo de sessão demora em torno aí de 50 a 60 minutos. Seja caxias com isso, se você estabelecer 60 minutos, tenta estabelecer o prazo de 60 minutos mesmo, sabe? Não é questão de ser bonzinho ou não ser bonzinho, de ser permissivo ou ser permissivo. É o que é 60 minutos é 60 minutos. Na verdade, você está dando uma lição para a pessoa de organização. Lembra da acabativa? 60 minutos é 60 minutos. Não é 50, não é 40. Então, ok? Tenta ser assim. E conforme você for, né, trabalhando, você vai ter isso muito, muito tranquilamente. E não tem problema nenhum, gente, quando estiver perto da sessão. Agora, quando a pessoa ela ultrapassa os 60 minutos, tem gente que fala assim, mas Maurício, minha sessão não consigo fazer menos que 1h30. Sabe por quê? Porque não tem método. Eu vou falar pra caramba na sua orelha sobre método. A pessoa, quando ela faz uma sessão de 1h30, ela não está usando método. Ela pode até ter método, mas ela não está usando método. Senão, não seria. Eu vou comprovar para você daqui a pouco, a hora que eu mostrar como é que faz uma sessão. Eu vou comprovar que quando você tem um roteiro, você não estoura o tempo. E a pessoa entende o que você fez na sessão. Tudo bem? Tá? E aqui, o desenvolvimento da sessão, já vou falar sobre isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre primeira sessão e depois eu vou falar sobre desenvolvimento de sessão, porque é aqui que mora o quê? O método da sessão em si, tudo bem? Aqui eu estou falando de organização de sessão, aqui eu vou falar do método na sessão, que você faz na sessão, como é o seu roteiro da sessão. E aqui eu vou falar sobre a primeira sessão, tudo bem? Estão entendendo aí, gente? Está fazendo sentido? Beleza. Eu volto nisso daqui a pouco, tá? Deixa eu terminar aqui a organização de sessões. Estão entendendo, gente? Tá ok? Belezinha. Vamos lá. Pós-sessão. Terminou a sessão, gente? Já faz, né? Assim que termina, já faz o seu pós-sessão 10 minutos. O que é o pós-sessão, né? É você reorganizar, né, o que aconteceu, o que foi falado, o que não foi falado, né? Porque se você deixa para fazer isso depois, você até pode, quando você tem 1 cliente, 2 clientes. Agora, como tem alguns alunos meus, tem 20 clientes, se você não tiver uma organização, né, pós-sessão, você está ferrado. Aí realmente ferrou. Ferrou porque você não tem como preparar uma boa sessão para a pessoa se você não tem um bom pós-sessão. Então, como é que a gente organiza esse pós-sessão? Aqui está uma ferramenta que eu uso, que eu ensino, que é o histórico de sessões. Então, sessão 1, data. Deixa eu ampliar aqui, que eu acho que talvez fique melhor para vocês aqui em tela. Tá? Então, histórico de sessões. Sessão 1, data da sessão, início da sessão, o término da sessão e o que foi abordado na sessão. O que se falou na sessão. Mas, Maurício, cabe tudo nesse espacinho? Gente, isso é um Word. Você pode ir lá e escrever quanto você quiser. Mas é importante que você tenha esse histórico. Então, quando você faz isso aqui, como é que eu faço? Então, eu fiz essa primeira sessão, eu registro aqui, essa primeira sessão. E aí, o que eu faço? Eu já deixo pré-preparado a segunda sessão, com a data, a lápis, tá? Eu coloco a lápis, já começo a esboçar a segunda sessão a lápis. Início, fim, e já começo a abordar o tema. Olha, eu posso trabalhar isso, posso trabalhar aquilo, posso trabalhar aquilo. Por quê? Porque minha mente está fresca, porque eu acabei de atender a pessoa. Então está fresquinho, então já consigo meio que deixar isso ajeitado. Porque quando pré-sessão, eu pego esse histórico de sessões de novo e falo, foi isso que aconteceu, foi isso que eu imaginei de fazer, tá bom, só vou separar os materiais e vou para a sessão. Fez sentido, gente? Olha que bacana. Se eu faço, logo após a minha sessão, um pós-sessão, que eu estou com a cabeça fresquinha, faço o histórico de sessões. Quando eu estou no pré-sessão, eu puxo esse histórico, eu já refresco a minha memória, só separo os materiais, preparo e vou para a sessão. Agora, se eu não faço isso aqui, o que acontece? Eu perco e falo, caramba, onde eu parei lá com aquele cliente? O que eu falei com aquele cliente mesmo? Qual que era a demanda dele? Qual que era a dor dele? Putz, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa ferramenta aqui com ele, não tem nada a ver. E ele vai sentir isso, entende? Então, tomar muito cuidado isso aqui, gente, ó.
É precioso. É precioso você fazer esse pós-sessão. Bom, depois do pós-sessão, o que você tem? Você tem um período de pesquisa, né? Você tem que ter um tempo na sua agenda, gente, não é só atendimento. Você tem que ter um tempo na sua agenda para pesquisa, para crescimento profissional, para qualidade de atendimento, para que você cresça profissionalmente, para que você tenha qualidade de atendimento. Pelo menos 2 horas por semana, você tem que pesquisar, você tem que... pesquisar, gente, significa você tem que estudar, você tem que buscar novas ferramentas, novas estratégias, analisar cases, né? Aonde você pode pesquisar? Gente, sites especializados, revistas especializadas. Tem uma revista sobre coaching. Inclusive, eu fui colaborador nessa revista durante o tempo, escrevi sobre coaching de carreira nessa revista especializada em coaching. Tem blog sobre o assunto, tem bancos de pesquisas que tem na internet, por exemplo, você tem aí, coloca lá no Google, pesquisa científica sobre coaching. Você vai ver vários bancos de pesquisa científica falando sobre coaching. Por quê? Porque, poxa, você começa a ganhar o quê? Você começa a ganhar conhecimento, você começa a ganhar força, porque você não faz só mais o coach por fazer. Você, além de ser um coach que sabe sim aplicar ferramentas, sabe conduzir um processo, sabe conduzir uma sessão, você é um coach que tem propriedade, não é um coach raso. Você tem conceitos, você cientificamente sabe que o negócio funciona. Né? E o seu cliente vai perceber isso, vai perceber que você não é um cliente raso, né? Bibliotecas virtuais, presenciais, para você. Aqui eu vou falar também aqui, ó, cursos, né? Faça cursos, né? Deixa eu colocar aqui. Cursos, mas faça cursos, gente, que te tire do CVC, cursos que tenham método. Hoje eu estou te tirando aqui do CVC, do ciclo vicioso do conhecimento, que é uma das armadilhas que eu falei. Porque eu estou te ensinando a como organizar, te mostrei o método, agora eu estou te ensinando a como organizar as suas sessões, daqui a pouco eu vou ensinar você como fazer a sua sessão, o roteiro, e depois como fazer a primeira sessão. Tudo bem? Então, onde pesquisar? Está aqui, tem vários lugares para pesquisar, novas estratégias, novos cases. Aqui, ó, grupos do LinkedIn, grupos do Facebook, entre em grupos lá sobre coaching, veja o que os outros coaches estão passando, veja o que eles falam dos atendimentos. Você precisa, né, veja quais ferramentas que eles estão utilizando, compra livro, tem livros que falam só sobre ferramenta de coaching, analisa. Não é só as ferramentas que o Maurício vai te ensinar, de repente tem outras ferramentas que você pode encaixar dentro do método. Por exemplo, você comprou um livro, dá um exemplo claro, você comprou um livro sobre ferramentas. Aí você olhou aquela ferramenta e falou assim, puxa, que legal, uma ferramenta legal de autoconhecimento. Poxa, isso cabe no método do Maurício, na primeira etapa. Olha que bacana, gente. Olha que bacana quando você tem um método, como fica fácil você encaixar as coisas. Agora, se você não tem um método, é a ferramenta pela ferramenta e acabou. Entende? Tudo bem aqui? Então, a parte de pesquisa, você precisa ter um momento de pesquisa. E a parte de desenvolvimento foi uma parte que eu usei muito na minha vida, porque eu comecei a desenvolver as minhas próprias ferramentas, eu comecei a desenvolver meus próprios projetos, então eu tinha que ter um tempo para desenvolver isso. Tá? Então isso entra também em organização, mas não é uma condição sine qua non dentro da organização. Aqui sim, a parte de pesquisa, eu vou falar para você que é muito importante. Essas 3 são importantes, pré-sessão, a sessão, pós-sessão. Isso é inevitável. Parte de pesquisa vai depender de você. Se você quer crescer, se você não quer crescer. Se você quer ter qualidade do seu atendimento, não tem qualidade do seu atendimento. Porque se você só atender, provavelmente você não vai crescer profissionalmente. Você vai ficar muito bom de atendimento, mas você não vai crescer, porque você não teve tempo de crescimento. Tá ok? Tranquilo isso, gente? Legal? Como organizar as sessões? Beleza, então vamos voltar aqui. Deixa eu... Coloca para mim aí se fez sentido, gente, porque eu vou entrar aqui, ó, em desenvolvimento de sessão, que agora eu quero mostrar para você, tá vendo? Ó, estamos ampliando. Eu vim do macro, voltando aqui, hein? Eu vim do macro, mostrei o método, mostrei as etapas do método, aí depois eu vim e falei, olha, para esse método funcionar, você tem que ter uma organização das sessões, como é que você organiza as suas sessões. Agora eu vou mostrar como é que você, o quê? Roteiriza a sua sessão, a sessão em si, aqueles seus 60 minutos, como você organiza os seus 60 minutos. Tudo bem? Show de bola? Coloca aí para mim se tá ok aí. Posso continuar? Mando bala? Show, vamos lá. Eu sei, gente, que está puxado, né? Mas é muita informação, mas é importante. Eu preciso ensinar isso para vocês, antes que vocês tomem uma decisão.
Desenvolvimento da sessão. Eu divido aqui a sessão em 4 etapas. Tá? Em 4 etapas. Etapa de follow-up, etapa de sensibilização, etapa de ferramentas e etapas de tarefa. Deixa eu colocar aqui, ó, para você entender mais facilmente. Eu vou abrir aqui para você. É isso aqui, a sessão de coaching, né? Então, se você já... Eu não estou falando, estou falando de uma segunda sessão, não estou falando da primeira sessão, já vou ensinar como é que você faz, tá? A primeira sessão. Você nunca fez sessão nenhuma, você vai fazer a primeira sessão com o seu cliente. A segunda sessão em diante, você segue esse roteiro aqui. A primeira sessão, ela sempre é diferente um pouco, tá, ok? Porque o teu cliente, seu possível cliente, seu possível coach está chegando, então é diferente. Essa já é uma sessão que é o quê? A partir da segunda sessão, quando você vai fazer o teu processo. Então, sempre tem um período o quê? De follow-up. Esse aqui, gente, ele é um período do quê? Para você, o quê? Validar o quê? O aprendizado. O aprendizado dele, de uma sessão para outra, o que mudou, né? E lembra que eu coloquei aqui, tinha esquecido. Deixa eu apagar aqui, ó. Tinha esquecido disso aqui. Lembra que eu coloquei para você no método, né, os 2 pilares, né? Que é o que? Aprendizado e autonomia. Por quê? Aqui está, aqui, ó. Aqui que eu gero aprendizado e autonomia. Eu chego numa sessão para outra e antes de começar a sessão eu falo assim, poxa, e aí, tudo bem e tal, bate um papinho, quebra o gelo, falo assim, e aí, mudou alguma coisa? Quais foram os grandes aprendizados que você teve dentro da semana passada para essa semana? Geralmente as sessões são semanalmente. Tem gente fazendo quinzenalmente, está dando resultado, mas a priori é semanalmente, para você ter resultado, para ter mais pegada. E o que mudou para você? Mudou alguma coisa, tal? Você vai trabalhar isso 10 minutos. Olha só como é. Gente, como você consegue fazer os seus 60 minutos se você tiver método. Follow-up, 10 minutos. No começo você vai olhar o relógio, você olha o relógio do computador. Se você estiver fazendo um zoom, você vai olhar no teu computador ali o relógio. Depois de um tempo, gente, isso fica tão natural que é como respirar dormindo. Entende? Fica natural, já está no seu subconsciente, você já consegue fazer isso muito tranquilamente. Depois você entra para um período de sensibilização. O que é esse período de sensibilização? Né? Vamos botar aqui 10 minutos, tá? Deixa eu botar aqui. Eu aprendi uma coisa dentro da educação, né? Eu aprendi uma coisa como professor que eu fui, como diretor que eu fui, que antes de você trazer um tema para uma pessoa e aplicar aquilo na pessoa, você tem que se sensibilizar a pessoa em relação àquilo. Você não pode chegar num bailinho, né? Chegar, olhar uma menina e ir lá, sair correndo e dar um beijo na boca dela. Pô, provavelmente você vai tomar um tapa na cara. Entende? Você vai tomar um tapa na cara, porque você não sensibilizou. O que é sensibilizar nesse caso? É você dar aquela olhadinha, dar aquela flertada, depois você chegar, bater um papo, conversar, tal, e aí se você sentiu que deu liga e viu que vai rolar, beleza, o beijo rola. Então, período de sensibilização. Então, por exemplo, fiz o follow-up com o meu cliente, 10 minutos. O que mudou da última sessão para agora? Quais foram os grandes aprendizados? 10 minutos ele me falou. Bom, aí eu falo assim, olha só, hoje a gente vai trabalhar sobre valores, né? E eu quero mostrar para você por que valores é importante. Aí eu posso até fazer uma pergunta, o que você entende sobre valores? Ele vai me falar isso, que ele entende sobre valores, tal. E aí, gente, que é a questão dos materiais de apoio. Eu posso trazer um vídeo, e a gente assistir um pedaço de um vídeo junto sobre valores. Eu posso trazer um artigo, eu posso bater uma conversa, que aqui justamente é a pergunta. Eu posso dar uma aulinha sobre valores. Gente, deixa eu te dar uma aula sobre valores. Deixa eu falar o que é valores para você. Antes de aplicar a ferramenta. Gente, essa questão da sensibilização muda completamente o jogo da sessão. Muda completamente. A maioria das pessoas começa a sessão com a ferramenta. Pau! E aí a pessoa até toma um susto. E passa a ser uma coisa meio desumana até. Né? Então, quando você começa a sensibilizar, você prepara a pessoa para uma ferramenta. Então, esse período de sensibilização, ele é muito importante. Então, estou dando aqui um exemplo, trabalhar valores. Você poderia estar trabalhando com crença, você poderia estar trabalhando com prospecção de currículo, qualquer outra coisa. Você tem que ter 10 minutos ali para você sensibilizar. Por quê? Você sensibilizando, a hora que você for aplicar a ferramenta, vou botar aqui mais uns 30 minutos de aplicação da ferramenta, ou menos. Gente, isso aqui é sugestão, tá ok? Quando você for aplicar a ferramenta,
Pô, tá mais fácil. A pessoa vai aceitar a ferramenta. Por exemplo, você vai trabalhar autoconhecimento. Você chega para a pessoa e fala assim, eu vou para a ferramenta de autoconhecimento. Ela fala, Maurício, eu não gosto disso. Eu já ouvi isso. Agora, quando você chega aqui em sensibilização e fala assim, olha, deixa eu falar um negócio, tem uma coisa que é muito importante que as pessoas realmente não gostam muito de falar, que é sobre autoconhecimento, né? E eu queria bater um papo sobre isso com você, né? E queria saber qual é a tua visão sobre autoconhecimento. O que eu estou estabelecendo? Uma conversa. E aí ele vai falar. Tal. Então, puxa, legal. Olha, eu tenho um vídeo que eu trouxe aqui. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Né? Pô, assiste isso. O que você entendeu desse vídeo? Puxa, aqui. Aí você começa uma sensibilização sobre autoconhecimento. Aí, na hora de aplicar a ferramenta de autoconhecimento, ficou muito mais fácil. Por quê? Porque você amoleceu a pessoa para aquilo, você sensibilizou a pessoa para aquilo. Entende? É que nem vendedor, isso aqui é um erro que vendedor comete. O vendedor, geralmente, aquele vendedor chato, ele não faz follow-up, não faz sensibilização, ele vem direto na ferramenta, ele já quer te vender. Ele não sensibilizou, ele não conversou, fez o follow-up com você antes, entendeu? É a mesma coisa. E aí, por último, você dá uma tarefa de fechamento, né? Na verdade, você faz duas coisas. Primeiro, por que valeu a pena você estar hoje aqui? O que foi de bom? Quais os aprendizados? O que você tirou disso aqui hoje? Por que está aqui hoje valeu a pena? Vou perguntar aí para vocês, ó, vamos fazer um encerramento de sessão aqui. Por que valeu a pena estar aqui hoje? Né, nesse segundo dia de imersão para vocês. Por que valeu a pena? Por que está valendo a pena? Né? E aí dá uma tarefa para casa. Eu já falei para vocês, a tarefa de casa de vocês é rever o conteúdo e colocar em prática. E depois você pode dar uma tarefa para casa. Você pode usar 5 minutos para fechamento e 5 minutos para explicar a tarefa para casa. Pronto. Você fechou aí praticamente os 60 minutos aqui, ó. 10 minutos, 20 minutos, com mais 30 são 50, com mais 10 são 60 minutos. Pronto, eu tenho um roteiro, eu tenho um método para fazer a sessão. Tá aqui, gente. Eu tenho um método para fazer a sessão. Quando eu passo dos 60 minutos, o que significa é que eu não segui. É que eu não segui um método, porque se eu tivesse um método, provavelmente não passaria. E quando você tem um método, a sessão fica tão mais gostosa, tão mais tranquila. Né? Então, olha só, fiz o pré-sessão, organizei, trouxe os materiais, pô, já sei que material que eu vou utilizar na parte de sensibilização, já trouxe os materiais, já sei o que eu vou trabalhar, já fiz o pró-sessão, então já sei pelo histórico de sessão que eu tenho que trabalhar valores com aquela pessoa, já separei os materiais certos, só venho aqui e faço a sessão, pronto. Não preciso organizar na hora as coisas, entende? Isso é estar estruturado para um atendimento. Fez sentido, gente? Faz sentido isso? Coloca aí para mim. E agora eu vou mostrar para você como é que você faz a primeira sessão. Vocês estão cansados aí? Já estão cansados? Vamos acordar, turma, vamos acordar. Eu sei que às vezes nesse horário o pessoal fica mais cansado e realmente hoje eu falei que o bicho ia pegar aqui, que ia ser pesado. Né? Que a coisa ia ser pesada aqui. Vamos falar sobre a primeira sessão? Ela é muito importante, né? A primeira sessão é quase que um acordo que você faz aí com o seu cliente. Também, gente, tem um roteiro da primeira sessão, também tem método para se fazer a primeira sessão, e eu quero ensinar como é que eu faço, como é que eu ensino para os meus alunos. Bora lá? Então, como é que eu começo? Vamos supor que você está aí do outro lado, você... Né, marcou uma sessão comigo, uma primeira sessão, seja ela gratuita, seja ela paga. Né? Aí é você que escolhe. Eu geralmente, eu não, né, mas indico você vem fazer uma sessão estratégica gratuita, que é essa que eu vou te ensinar, e depois, se a pessoa for ficar, ela paga o seu processo inteiro. Então, como é que eu faço? Vamos supor que vocês estão aí do outro lado, você é um suposto cliente meu. Eu vou chegar para você e eu vou fazer uma pergunta que eu chamo pergunta gatilho. O que é essa pergunta gatilho? Como eu posso te ajudar? Aí você vai do outro lado vai começar a falar, não, Maurício, sabe o que acontece? Eu não aguento mais a minha empresa, eu estou cansado, eu estou 15 anos trabalhando já na área de RH na minha empresa, eu queria começar algo novo, eu já acho que já deu para mim, eu perdi, eu perdi a vontade de trabalhar, já está me dando aquele vazio, acho que já perdeu o sentido para mim o meu trabalho, acho que está na hora de eu mudar, daqui para frente eu quero estar mais próximo da minha família, quero trabalhar por conta própria, e eu estou aqui escutando, né, escuta ativa, eu só fiz uma pergunta gatilha, e estou aqui escutando
e fazendo as anotações. E assim, gente, olha só, né, eu estou com um bloquinho aqui, então eu estou olhando para você, né, caneta na mão, estou olhando, mesmo com o computador, tá? Mesmo com o computador, estou olhando e estou anotando. Se a pessoa vê que você está com a cabeça para baixo, faz que nem eu fiz, ó, gente, quando eu olho para o lado, eu estou com uma tela. Então você fala para ela, olha, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo, que eu estou fazendo algumas anotações, tudo bem? Para não ficar indelicado, mas parte do tempo você vai ficar olhando para ela. Tá. Depois de um tempo, você desenvolve a habilidade de escrever sem ter que olhar. Então você vai anotando. E olhando nos olhos da pessoa. O que ela vai falar assim? Primeira coisa que ela vai falar assim, puxa, que bacana, ele me escuta. Ele me escuta. Sabe por quê? Porque eu fui falar isso com um amigo meu, ele falou em cima. Não dá. Então você tem que aprender a escutar. Então, puxa, que bacana, o Maurício está me escutando. Maurício está me escutando. Bom, ela vai falar ali, sei lá, por alguns minutos, ela vai falar ali. E aí, o que acontece? Né? O que acontece? Você está fazendo anotações, depois que você fez as anotações, aliás, no momento que ela está falando o que ela fez, deixa eu colocar isso aqui, que eu acho que isso aqui é uma outra estratégia que vai ajudar. Né? No momento que ela começou a responder, você começou a responder. Então, você começou a me contar essa história. Aí eu vou chegar para você, quando você terminar de contar, eu vou falar assim, o que mais? Tem mais alguma coisa que você queira colocar aqui no nosso encontro? Tem mais alguma coisa? Tem mais isso. Legal. O que mais? Você pode repetir esse que mais até 3 vezes, tá? Não mais que isso. O que mais? E estou anotando. Estou anotando aqui as coisas, tal. Beleza. Feito as anotações, o que eu vou fazer? Eu vou repetir, deixa eu agitar aqui para você, dá para ver, né? Eu vou repetir os 3 principais pontos que a pessoa entendeu, que você entendeu aí do outro lado, né? Então, eu vou falar assim, olha, pelo que eu entendi, né, daquilo que você me falou, daquilo que você está me colocando, é que você, X, Y e Z, é isso mesmo? A pessoa vai falar assim, puxa, Maurício, é isso mesmo, eu preciso fazer essas coisas. O que vai passar na cabeça da pessoa? Puxa, ele prestou atenção e ele entendeu o que eu quero. Ele entendeu o que eu quero. Aí entra aqui a questão de clareza. De clareza. Poxa, ele entendeu o que eu quero. Ele entendeu quais são as barreiras. Ele sabe qual é o meu ponto A. Né? Na cabeça da pessoa, lógico que ela não vai falar ponto A, mas ele entende o meu momento atual. Isso traz clareza para o processo, né, para você começar o seu processo, e traz clareza para você. Então, vamos lá? Chegou? Pergunta gatilho. Como eu posso te ajudar? A pessoa começou a falar. Me ajuda a... então acontece isso comigo. O que mais? Isso. O que mais? Beleza. Tá bom. Bom, pelo que eu entendi, os seus grandes desafios são X, Y e Z. Precisa ser 3? Não, estou dando um exemplo aqui. Mas no máximo 3, gente. Não fica colocando um monte de coisa, senão você coloca a pessoa para baixo. Porque você vai falar que ela tem 10 desafios, ela vai falar, caramba, será que eu vou dar conta? Olha, pelo que entendi, os teus maiores desafios são X, Y, Z. É isso mesmo? Confirma sempre, tá? É isso mesmo? É isso mesmo, Maurício. É isso que eu preciso fazer. É isso que eu preciso resolver. Puxa, que bom que você entendeu isso. Beleza, então, olha só. Deixa eu te mostrar como é que eu faço isso. Gente, não se preocupa com essa questão aqui do... Deixa eu deletar essa conexão, senão vai atrapalhar vocês aí. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o método. Então, o que eu vou falar para ela? Bom, então deixa eu mostrar agora. Agora é minha vez de falar. Entende? Até agora eu escutei ela. Agora é minha vez de falar. Então, deixa eu te mostrar como é que eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar através de um método. Eu posso até mostrar para ela, né? Os meus alunos mostram um método impresso, no computador mostra um método bonitinho, desenhado. Você pode usar isso, se for meu aluno, você vai poder usar isso. Então, deixa eu te mostrar como é que eu trabalho. Então, eu trabalho com um método, a gente trabalha com algumas etapas, etapa de autoconhecimento, etapa de planejamento, pesquisa e avaliação. Na etapa de conhecimento, a gente trabalha isso, planejamento, a gente trabalha isso, pesquisa, a gente trabalha isso. Igualmente eu fiz para vocês, gente. Aí ela vai estar falando assim, poxa, ele me entendeu, ele me deu ouvido, ele entendeu o que eu quero, ficou claro para mim, ficou claro para ele o que ele quer, e, poxa, ele ainda tem um método para trabalhar isso. Aqui você pode, inclusive, mostrar aqui as ferramentas. Você pode mostrar as ferramentas. Inclusive, olha, essas são algumas ferramentas que eu utilizo,
durante o processo. Durante o processo a gente vai ver isso. Você começa a detalhar o processo um pouco mais. Ó, durante o processo a gente vai ver isso, eu vou trazer isso, você vai ter que... vão ter algumas tarefas, algumas coisas. Legal, legal. Aí sim você vem para o investimento, né? Agora, tudo bem? Legal? Bom, a pessoa já está assim, né? Louca para saber o investimento, né? Porque até agora você não falou de preço de nada. Então, só que como você já apresentou, como você já entendeu a pessoa no primeiro momento, e depois você mostrou que você tem um método, que você tem um sistema de trabalho, 50% da venda foi feita. Agora é apresentar o quê? Apresentar o seu preço. Né? Qual é o preço, qual é o valor de investimento. Né? Na verdade, você já mostrou o seu valor, agora você vai mostrar o seu preço. Tá? Qual é o preço de investimento? Sempre investimento. E aí você tem duas formas de fazer isso, por pacote ou por hora. Eu gosto de pacote, eu gosto de vender as coisas pacote. Por exemplo, o mínimo de sugestão que eu dou para os meus coaches começarem, o mínimo, é entre R$1.500 e R$2.000. Vamos supor que você começa cobrando R$2.000 o pacote com 10 sessões. Tá? Então, 10 sessões geralmente dão 2 meses e meio. Então, pega esses R$2.000, divide em 4 vezes, 5, 6, até 12. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de pagamento com esses gateways de pagamento, PagSeguro, Hotmart e tudo mais. Pode dividir até em 12. Por isso que é legal fazer o pacote. Então, você vai falar para a pessoa, então, olha, o seu investimento vai ser R$2.000, vão ser 5 parcelas de R$400 e a gente vai ficar trabalhando junto durante 2 meses e meio, eu vou te acompanhar, a gente vai se encontrar uma vez por semana. É diferente de eu chegar para a pessoa e falar assim, ó, meu preço custa R$200 por hora e a gente vai fazer 10 horas. Entende? Eu prefiro a primeira opção, que é a opção de trabalhar com pacote, do que por hora. Legal? Tem gente que trabalha por hora, não tem o certo e não tem errado. Olha, o valor da meia hora. O único problema é quando você coloca a questão valor-hora, a pessoa começa a te comparar muito facilmente com outros profissionais. Né? Com psicólogo, com terapeuta, com médico, com dentista, pessoas que geralmente cobram por hora. Entende? Bom, feito o pacote, você vai fazer a pergunta. E aí? Vamos dar continuidade? Vamos superar esses desafios? Puxa, Maurício, vamos sim, vamos fazer. Legal. Aí você faz o quê? O cadastro do seu cliente. Né? Nome, e-mails, contatos, data e horário. Você já faz isso na hora com ele. Você já faz isso ali com ele na frente, já preenche. Né? Eu tenho uma ferramenta que tem já tudo certinho. Né? Inclusive o preço que você anota, o valor que você combinou com ele. Porque às vezes você dá um desconto para um, para o outro, você não dá. Aí você não sabe na hora de cobrar. Você sabe se o outro pagou no cartão, se ele pagou em dinheiro. Então você tem que ter isso tudo anotado. Porque quando você tem um cliente é uma coisa. Agora, quando você tem 10 clientes, é diferente. Entendeu? Enquanto você não tem uma secretária para cuidar disso, quem cuida disso é você. O negócio é você. Entende? Então você tem que ser o mais organizado possível. Feito o cadastro do seu cliente, você vai fazer um contrato. Tem 2 tipos de contrato. Contrato verbal, que ele é um contrato mais psicológico. O que é esse contrato psicológico? Bom, legal. Fechamos aqui. Agora é o seguinte. De 0 a 10, o quanto você está comprometido com todo o processo? Ah, Maurício, 8. Tá, o que falta para ser 10? Aí a pessoa vai ficar pensando tal. Ou a pessoa vai falar assim, não, é 10. Tudo bem, é 10, você está me falando que é 10. Então, tudo que eu pedi para você, de fato, você vai cumprir? Vai cumprir. Gente, isso é tão importante, porque se a pessoa começa a faltar depois, ou não cumpre as coisas que precisa fazer, você tem todo o direito de pegar no pé da pessoa. Entendeu? Tem todo o direito. E você pode fazer um contrato por escrito mais formal. Né? Um contratinho mesmo. Geralmente, quem pede esse contrato mais formal é quando você fecha o contrato com empresas. Né? Com pessoa física é difícil fazer, não faço esse contrato. Mas é mais o contrato psicológico. Mas com empresas precisa sim do contrato formal. Tudo bem, gente? E aí, pronto, tá fechado, você já marcou, ó, até o próximo encontro. Aí você vai entrar naquele roteiro de sessões. Entendeu, gente? Recapitulando aqui, vamos recapitular? Olha lá, pergunta gatilho, como eu posso te ajudar? O que mais? 2 a 3 vezes. Faz a anotação, repete os 3 principais pontos que você entendeu. Entendi que você está com esse desafio e tem essas dificuldades para realizar isso. Puxa, que bom, esse cara me entendeu. Então, eu tenho um método que pode te ajudar. Esse método tem 4 etapas, esse método tem essas ferramentas, nesse método a gente vai fazer isso, aquilo. Olha, para a gente, né, fazer todo esse trabalho e realmente resolver esse seu problema, o investimento é X, que você pode pagar em X vezes. Legal? Fechamos? Tamo junto? Tamo junto.
Vamos preencher aqui nome, tal. E, ó, eu quero fazer um contrato com você de 0 a 10, o quanto que você realmente está comprometido aqui. 10, como eu fiz com vocês ontem eu não falei qual é o comprometimento de vocês, né? Hashtag tô dentro, entendeu? Pronto, fechou. Essa é a primeira sessão que todo mundo fala, sessão matadora, sessão poderosa. Só não me chama de sessão de degustação, né? Eu gosto muito de sessão estratégica gratuita. É uma sessão estratégica mesmo isso aqui, né? Porque você está aqui montando a estratégia que você vai trabalhar com o seu cliente nas próximas sessões. Maurício, dessa primeira sessão, eu tenho que fazer aquela pós-sessão? Sim. Saiu dessa sessão, da primeira sessão, já vai para a pós-sessão, já anota o que foi feito e já meio que desenha a próxima sessão. Entendeu? Dentro do seu método. Ficou claro isso, gente, para vocês? Ficou claro isso? A gente já está aqui há mais de 1 hora já, hein? Que legal, hein? Que beleza, passar rápido, né? Que bom, eu sei que é pesado hoje, mas, poxa, isso aqui é ouro. O que eu estou passando para vocês aqui é ouro. Eu falei, eu poderia cobrar tranquilo. Vocês estão vendo que aquele 997 que eu falei que eu poderia cobrar está ficando barato agora? Com tudo isso aqui? Entende? Perfeito? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem todo o mapa mental que vocês viram. Olha quanta coisa, né? Quando a gente diminui aqui o mapa mental. Ó, a gente viu tudo isso aqui, gente. Pré-sessão. A gente viu aqui durante a sessão. A gente viu aqui o desenvolvimento de sessão. A gente viu aqui a primeira sessão. A gente viu aqui o pós-sessão, a gente viu aqui o período de pesquisa e eu falei um pouquinho aqui de desenvolvimento. Ufa! E aqui no slide anterior eu mostrei para vocês todo o método. Não é pouco, não, e por isso que eu quero te dar os parabéns por você estar aqui até agora, aqui me escutando falar. Eu falo para caramba, mas é porque eu quero realmente te passar tudo. Por isso que eu falo para caramba. Que legal, ufa! Que bacana, gente. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui o slide. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Gente, está valendo a pena? Coloca aí para mim. Eu corro um risco de fazer essa pergunta, mas eu sempre faço, tá bom? Por que está valendo a pena estar aqui hoje? Pergunta de coaching, hein? Por que está valendo a pena? Por que está valendo a pena estar nessa imersão? Por que está valendo a pena? Coloca aí. Bom, o que a gente viu hoje, né? Um método MS e suas etapas. Parece que a gente viu pouca coisa olhando assim, né? Mas é muita, né? Como realizar uma primeira sessão, como utilizar as ferramentas no método, né? Expliquei que se você agora tiver ferramentas de outro curso, você já pode aplicar no método. Se você, no curso que você fez, não te deram um roteiro de sessão, você já pode usar esse roteiro aí e sair do CVC, sair do ciclo vicioso do conhecimento e começar a atender. Tudo bem? Falei como organizar sessões de coach, te dei o roteiro bonitinho aí. Presente, gente. Olha o presentão que eu vou dar para vocês. Esses mapas mentais. Eu poderia até vender esse mapa mental à parte. Eu sei que se eu vendesse aqui, tinha gente que queria comprar só os mapas mentais. Então, eu vou dar para vocês esses mapas mentais, esses 2 mapas mentais dessa aula, aberto, expandido em PDF. Vocês vão ter esse mapa mental aqui nesse endereço que está aqui na tela. Vocês vão entrar lá, já vai ter. A minha turma vai colocar o link de novo. Provavelmente vocês já tem o link. Quem participou ontem já tem o link. E também tem o QR Code aí para vocês. Legal, gente? Bom. Show de bola, valeu muito a pena estar aqui hoje, novamente com vocês. Espero que vocês tenham consumido e que consumam ainda tudo isso, que essas fichas caem e que você utilize isso, coloque em prática, sigam o método e coloquem em prática para vocês terem resultado. E, bom, amanhã a gente vai falar sobre marketing e vendas. Então, não percam amanhã. Amanhã também é um dia super gostoso, é um assunto, eu adoro falar sobre esse assunto também, é um assunto super gostoso. Tá? Então, se prepara para amanhã, prepara todo mundo, que amanhã, às 20 horas, você tem aí um compromisso comigo. Tudo bem, gente? Valeu? Um forte abraço e sucesso sempre. Valeu, pessoal!